Por que depois do sexo me sinto tão vazio? No mundo cada vez mais sexualizado em que vivemos, essa pergunta pode estar parecendo cada vez menos pertinente, mas não torna menos comum esse fenômeno tão intrigante e misterioso contido nas entrelinhas do complexo anime de Neo Genesis Evangelion, que é o vazio da sexualidade. E por que mesmo sem qualquer cena sexual, a animação é tão, digamos, sexualmente tensa? Bom, a atmosfera de cada episódio da animação já transmite desde o início um constante ar de distanciamento entre os personagens. Contudo, todos ao decorrer da série demonstram uma evidente necessidade de aproximação associada a essa falta de intimidade. Quanto mais avançam os episódios, as divisões entre corporeidade e não corporeidade se amplificam até o clímax, em que Shinji nega perder a individualidade e grita "eu" no coração do mundo. Quem pegou a referência, pegou a referência. E isso tem tudo, absolutamente tudo a ver com sexo. Aparentemente, Shinji lida com a rejeição de seu pai e com a solidão da mãe, do feminino em sua vida, além de carregar por conta disso traços depressivos, uma baixa autoestima, medo de ser magoado e questiona frequentemente seu valor e propósito em existir, sentindo culpa pela responsabilidade de pilotar o Eva. Asuka busca validação, mascarando sua insegurança e complexo de inferioridade devido ao trauma gerado pelo colapso mental e morte de sua mãe. Rei se desentende com sua falta de identidade própria e laços emocionais. Já Misato confronta a ausência do pai, do masculino, não confiando em expressar outra forma de intimidade que não a corporal. Mas em todas essas histórias o que está em pauta é o sexo. Ou melhor, a sexualidade, a dinâmica do desejo, como o psicanalista francês Jacques-Marie-Émile Lacan define. E o francês também tá afinado. Marcada pela falta e pela incompletude, o desejo humano nesse caso é a busca de algo que está sempre ausente. E se não fosse assim, não seria desejo. A nossa relação com o outro, a alteridade, que permitiu a emergência da nossa subjetividade, delimitando-a através daquilo que é interdito, nos submete à realidade de que não podemos tudo, estabelecendo limites e proibições, ao mesmo tempo que acaba por nos prometer a possibilidade de alcançar um gozo, digamos, totalmente satisfatório. Enquanto isso, somos projetados de objeto e em objeto, sempre nos satisfazendo parcialmente, gerando angústias, sofrimentos e descontentamentos. Essa dinâmica deixa claro que simbólica está a chave para compreender a mensagem do último episódio de Neo Genesis Evangelion. Shinji jamais poderia desfrutar da conexão que desejava com o fantasma daquilo que é externo a ele através do projeto de instrumentalidade. Projeto esse que uniria ele a tudo e a todos. Pois é exatamente por conta dessa cisão que há um sujeito, que assim alveja satisfação. A decisão por manter a individualidade implica reconhecer a fragilidade da condição que é a humana, enquanto a união representaria a dissolução, fuga, daquilo que lhe é próprio, lhe põe no estatuto de ser, existir. A falta. Em Lacan, o sujeito hipotético, totalmente distanciado do outro, seria incapaz de estabelecer vínculos afetivos significativos. Sofreria de sensação de onipotência e grandiosidade, não teria empatia e teria dificuldade de reconhecer as necessidades dos outros. Além disso, haveria risco de psicose, devido à relação comprometida com a realidade. Enquanto o sujeito hipotético, totalmente identificado com o outro, teria dificuldade em separar suas próprias necessidades das do outro, sofreria da ausência de autonomia e diferenciação, correria riscos de transtornos de personalidade por evitação ou dependência e haveria sensação de vazio e falta de autenticidade. Por isso, ao fim, o personagem reconhece em si a necessidade de uma relação dialética com o outro, onde há a decisão de tentativa de equilibrar diferenciação e vínculo, separação e conexão como tentativa de bem-estar. Não à toa a série é repleta de símbolos religiosos, já que para o autor, Deus tem primazia como representante simbólico, desse que é o outro que pode nos completar. O êxtase religioso alcançado pelo encontro com o divino na morte seria o gozo que tudo tornaria pleno. Contudo, na condição de ser vivente, o homem enquanto homem se produz num deslizamento incessante, condição essencial para a vida social e cultural que se constrói pelos atos criativos de cada um, como imagem e semelhança de Deus, que é aquele que é. Herdamos todo um mundo, um outro, seguindo apenas uma lógica, a lógica do desejo, que é a lógica de desejar.
que é uma lógica de repetição através da diferença em relação àquilo que foi herdado. Confuso? Em resumo, Shinji entendeu que é vivendo que se aprende a viver. Compreendeu que a busca de um sentido dado, aprendido ou imposto é impossível e inquietante no final das contas. Mas é possível a busca aberta a novas e infinitas interpretações, desprendendo-se de achar um sentido último, um porquê definitivo, uma resposta suprema, uma razão que dá nó a todos os pontos. Bebendo da metáfora de rio, inspirada na filosofia de Heráclito, é como se admitisse que ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Outro dilema importante levantado pela animação é o dilema do ouriço, apresentado pelo filósofo Arthur Schopenhauer. Na parábola, ouriços tentam se aproximar na intenção de se aquecer, porém acabam se ferindo com seus espinhos e tendo que se afastar. A parábola simboliza a necessidade de proximidade e a dor que pode surgir da intimidade. A solução é totalmente lacaniana e psicanalítica: encontrar uma distância suportável que permita o calor sem causar dor. Muitíssimo obrigado a você que assistiu até aqui. Se possível, deixa seu like. Eu tenho que deixar claro que foi bem difícil gravar esse vídeo, tá? Não exatamente gravar, mas editar, porque eu tive que revisitar muitas cenas de Evangelion, tanto para lembrar quanto para fazer os recortes, né, das cenas, e eu acabei não priorizando apenas o anime original, mas algumas imagens eu achei importante trazer do The End of Evangelion, porque eu também assisti. Até hoje eu só não assisti os filmes, né, mais recentes. Então foi bem complicado porque o tom do The End of Evangelion tem muitas cenas pesadas e tanto o original também tem muitas cenas que te deixam mais introspectivo. Então eu acabei ficando bem pensativo, cheio de ideias para outros vídeos também. Então se vocês quiserem, comentem aí para eu saber. Peço também para que se inscrevam no canal. Tenho certeza que o meu conteúdo vai te ajudar a curar o seu passado, planejar o seu futuro, mas viver o presente e buscar o seu caminho, que é só seu. Até mais!